Quando se diz ter Portugal de fazer alguma coisa, o que tem de ser feito, sê-lo-á por todos os homens de língua portuguesa. A missão de Portugal agora, se de missão podemos falar, não é a mesma do pequeno Portugal quando tinha apenas 1 milhão de habitantes, que se lançou ao mundo e o descobriu todo. Mas a missão de todos quantos falam a língua portuguesa. Todos esses povos têm de cumprir uma missão extremamente importante no mundo. Eu gostaria muito que o povo português se especializasse no imprevisível. Sou Maciel Salustiano, filho do mestre Salustiano, moro na cidade de Olinda, estado de Pernambuco, Brasil. Toco rabeca desde os meus 19 anos. E assim, geração passada do meu avô para meu pai, do meu pai passou para mim. E antigamente também se tocava novena com a rabeca. Se tocava baile de rabeca, que antigamente não se chamava forró. E é através da rabeca que surgiu o violino. Poucas pessoas sabem, pensam que primeiro foi o violino, mas não, ao contrário. A rabeca foi primeiro do que o violino. Por isso que a rabeca é o pai do violino.
comunicação e troca. O mundo da língua portuguesa forma uma rede que só existe ao colocar as informações para circular, produzindo novas conexões. Não importa o que se troca, não tem importância a origem daquilo que se troca. Dizem que a música cabo-verdiana foi influenciada pela brasileira. Dizem que a rabeca é árabe. Não importa. Mas vale trocar, manter o contato, fortalecer a mistura, o imprevisível e tudo o que vale a pena, se a alma não é pequena. Para mim a música é o trabalho que mais gostaria de ter vivido desde que eu comecei a poder trabalhar. Eu amei a música e gostaria de trabalhar só na música, mas não foi possível. Conheci os bons músicos daqui da cidade, eu vim de Santo Antão, comprei os meus instrumentos tintos, comecei a desenvolver, ficar depois com uma capacidade de se desenvolver a mim mesmo, através de ouvir os discos, as gravações de fora, de Cabo Verde, do Brasil. Nós gostamos imensamente da música brasileira. Nas nossas festas, a música brasileira é metade do repertório para se dançar, né? Em sambas, marchas, baiões, enfim, tudo aquilo que é do Brasil nós aproveitávamos, né? O nome dessa morda é Brasil. Porque é que eu gosto do Brasil? Tenho um irmão da minha mãe que foi para lá jovem, com os seus 20, 21 anos. Deixou-me já batizado. Mas eu fiquei criança, que eu não podia, nem conhecia o meu padrinho, só através de fotografias, retratos. E a minha mãe, a minha gente sempre falava comigo, como gostava de música, e você precisa ir para visitar, de facto, o seu padrinho falou disso, que era desde que venha buscar para o Brasil. Porque você chegando aí no Brasil, uma terra de música, onde há muita gente, muito artista, é farto, tem artistas, e lá pode desenvolver isso, é também lá um artista bom. Eu creio que o Brasil deve ser reconhecido como o país que mais contribuiu para salvar a cultura lusíada, a cultura lusa, a língua, etc. O fenômeno brasileiro, em termos da sua influência na cultura, através do cinema, das novelas, através do futebol, dos artistas, através de Jorge Amado, tem uma enorme influência, um pouco como a influência americana. Em caso da Guiné-Bissau, 10 anos atrás, quando uma pessoa diz o Brasil, era o Pelé e o Carnaval. Hoje, é telenovela. Vira a cara para trás também, o corpo para trás. Trabalhava naquela hora. Eu trabalhava naquela hora. Todos os dias sou mesmo brasileira quando vejo as telenovelas, que eu gosto imenso. Tenho alguma admiração, respeito por alguma telenovela brasileira, né? Algumas são muito boas, né? Mas não sou conhecedor da matéria porque raramente eu vejo, né? Mas toda a gente fica a ver as novelas brasileiras, perdem horas e horas, em todo o lado. Portugal, por exemplo, onde eu vivi, onde as pessoas veem telenovela de manhã, à tarde e à noite. Quer dizer, há pessoas profissionais de ver telenovelas. Não é? Mas eu penso que isso é talvez um dos maiores sucessos dos produtores das telenovelas, é esta capacidade. Na China também, em Cuba, enfim, a Escrava Isaura, penso que foi uma telenovela que atravessou o mundo. Isso tem a ver, enfim, com o poder estratégico, comunicacional que a novela tem. Todo mundo gosta de ouvir histórias, e a telenovela é uma maneira de contar história. E se você conta história que fale de alguma coisa que tenha relação com quem assiste, evidentemente que o sucesso é muito mais provável. Aqueles que se identificam com aquilo que estão assistindo, naturalmente serão prisioneiros dessa história. Olha, Jacobinho,
Olha o que eu descobri para Vassoncé. Olha aquela escrava, que bonita. 2007 tenho olho Maria Benguela. Quem será? Eu admiro o senhor porque ainda tem esperança. O meu nome é Hilário Brito, sou natural de Cabo Verde, na ilha de São Nicolau. Retransmito programas recebidos por satélite e também faço transmissões diretas. São telenovelas, cassetes telenovelas brasileiros. Fiz uma primeira transmissão por experiência e toda a população gostou. Aquela hora da telenovela, toda a gente deixava tudo para ir assistir aos programas que eu tinha da telenovela. Aliás, a primeira transmissão de televisão em Cabo Verde foi feita por mim. Isto há cerca de 20 anos. E o que mais gostava era da transmissão, a sessão das telenovelas. A primeira foi a Dona Xepa. E como é a mesma língua, a língua portuguesa, e toda a gente compreendia a telenovela. E nunca viram telenovela em Cabo Verde, só se via os filmes ingleses com legenda em português. A telenovela arrancou logo com filmes sem legenda, falados em português. E isto entusiasmou. Quando começaram as telenovelas em Moçambique, a primeira telenovela foi Bem Amado, foi em 1989. Nós vivíamos um momento dramático, um momento em que estávamos cercados. E nós, os poucos moçambicanos que tínhamos o privilégio de ter televisão em casa e o privilégio de ver uma telenovela, porque havia cidades em Moçambique que não havia luz, que havia cortes sistemáticos de luz, nós, os poucos cidadinos de Maputo que tínhamos esse privilégio, víamos também nas novelas uma plataforma de refúgio. Eu penso que neste momento as novelas brasileiras começaram por funcionar a favor do Brasil, neste momento funcionam contra. Porque a única coisa que os portugueses conhecem do Brasil hoje em dia é as novelas. Quando antes nós conhecíamos toda a música brasileira, conhecíamos a literatura brasileira, as pessoas aprendiam a fazer caipiroscas, etc. Quer dizer, tudo isso, tudo aquilo que era que podia ser a grande exportação cultural brasileira, de repente ficou reduzida às novelas. As pessoas, às 20 e 30 de cada dia, as pessoas vão correr para casa para ir assistir a uma novela brasileira. Portanto, isso é, digamos, qualquer coisa que liga o moçambicano com o brasileiro. TVM. As investigações da Polícia Secreta Russa levam a crer que o ataque cardíaco de Boris Yeltsin foi provocado pela gargalhada de Bill Clinton. RTP Internacional fecha o Jornal da Tarde com uma notícia sobre Moçambique. This is the football game between Liverpool and Manchester United. It goes Cantona to win the goal. And the goal, attention, and... Neste nosso portuguesamente falando de hoje, vamos falar das viagens dos descobrimentos portugueses. Vai ficar. Decide lá o que é que queres assistir, pá. É claro que eu quero ver a novela. Ok, então vamos para a novela. Ok. Ô, Agemiro, se tu me volta a falar da Jocasta, da minha mulher, do jeito que tu falou, eu não sei o que eu faço, não. Eu acho que te boto chumbo na cara e tu me saque de 4. Palavra de Tony Carrado. Tic. Eu chamo-me Manuela Soeiro. Neste momento, sou diretora do primeiro grupo profissional de teatro. Quem convocou esta reunião? Eu. E de que se trata? O fato dos vossos maridos não quererem acabar com a corrupção não vos interessa? E como, Julieta? O meu, mal que chega a casa, abre a porta do carro, os vizinhos todos começam... Né? Então eu vou falar. Para nós acabarmos com a corrupção, temos que negar. Mas negar o quê? Mas vocês juram que vão negar mesmo? Nem que para isso nos custa a vida. Nós temos que negar dormir com eles. O quê? O nosso teatro... não se cinge só nos palcos. Todos os anos nós vamos a 3, 4 províncias do país e fazemos as peças. Para além do mais, o grupo também traduz as suas peças nas línguas maternas, porque em Moçambique há 9 línguas maternas. Julieta, se eu negar dormir com meu marido, quem vai dormir com ele? Ninguém. Mas eu ainda não acabei de falar. Será que ouvimos bem? Chamaste-nos só para dizer isso?
Nós as mulheres somos parvas. O quê? Sim, parvas. Tudo que os homens dizem de nós é verdade. Só pensamos na mesma coisa. Ao menos tu, minha querida amiga, concordas comigo? Pelo menos com duas de acordo já se pode arranjar. Conta comigo. Minha querida amiga, és a única que merece esse nome. Bom, se for possível negarmos aquilo que vocês disseram, que Deus nos poupa tal sacrifício. Mas, Julieta, tu achas que nós conseguiremos acabar com a corrupção? E sem dúvida. Nós teremos que provocar os nossos maridos. Provocar-lhes sempre cada vez mais. E quando eles não aguentarem, negamos dar as coisas. É preciso ver que após a independência de Moçambique, nós tínhamos 98% de pessoas analfabetas, 2% de pessoas que falavam português. Portanto, o teatro foi um veículo muito importante de comunicação. Juro que não vou deixar que nenhum homem, marido ou amigo... Juro que não vou deixar que nenhum homem, marido ou amigo... se aproxime de mim com certas intenções. Se aproxime de mim com certas intenções. Vou ficar em casa sem dar as coisas. Nada, Julieta, isso não posso jurar. Cecília... Vou ficar em casa sem dar as coisas. Vou fazer tudo para provocar o meu homem. Mas, Julieta, isso só vai piorar. Mas nunca vou aceitar. Mas nunca vou aceitar. Mesmo que eu tiver vontade. Mesmo que eu tiver vontade. Vou fechar as pernas e lhe dar as costas. Vou abrir as pernas e lhe dar as coisas. Cecília Waitaniza. Vou fechar as pernas e lhe dar as costas. E enquanto a corrupção não acabar... ficarei um mês fora de casa. Julieta, isso é muito. Todas fazem o juramento? Fazemos. A coreografia que estamos a ensaiar intitula-se A Luta Continua. É uma coreografia dedicada, digamos, à diáspora, àqueles que foram obrigados, forçados a saírem do continente africano para o Brasil, por exemplo, ou para os Estados Unidos. Da primeira parte, que se mostra uma vida na aldeia, portanto, através das atividades desenvolvidas numa aldeia. Depois, a chegada de pessoas estranhas que começam a separá-los. Aquela separação demonstra exatamente esta saída forçada dos escravos para as Américas. Nós, portugueses, cometemos grandes erros na descolonização, porque não preparámos as pessoas que estavam em Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde e São Tomé, não estavam preparados para receber a independência dos seus próprios países, porque nunca houve essa oportunidade. Quando se fala da colonização, nenhum colonizador é bom, mas eu acho que entre os espanhóis e os portugueses se pode dizer que foram os únicos que conseguiram misturar com os seus colonizados. Quando olhamos para a colonização inglesa, anglo-saxónica, vemos que de facto o português misturou-se com os outros e, apesar de tudo, onde esteve o português e o espanhol ainda há índios, por exemplo. Onde estiveram os ingleses não há nenhum índio. Nunca seria possível uma aceitação da crença dos indígenas pelo catolicismo, né?
A única coisa que nós poderíamos fazer é uma catequese musical, ou seja, inverter a história, colocar textos indígenas, de rituais indígenas dentro de uma missa, né? Temos que exercitar o que foi, no que nos foi legado. Então, o que nos foi legado foi essa tradição católica, a tradição indígena, e nós precisamos assumi-la. Eu acho que os americanos do norte, aqueles gringos que chegaram no norte, os brancos, eles chegaram lá e falaram o seguinte: morte aos índios. Vamos marchar para o oeste, entendeu? Manda brasa, mata todo mundo. Os portugueses chegaram aqui, ficaram na maior dúvida, numa culpa enorme, se eles matavam a gente ou se eles esfolavam a gente. Aí eles disseram o seguinte: olha, vamos linchar os índios. E aí eles estão nos linchando há 500 anos. Eu sou contra aqueles que dizem que nós há 500 anos que nos damos bem. Nós há 500 anos que vivemos em conflito. Poderia dizer, mas não houve no processo colonial aspectos positivos? Claro que houve. Não houve no processo colonial relações despidas do estigma colonizador, colonizado? Claro que houve. Não houve no processo colonial algo que nós possamos resgatar? Eu acho que houve. Comecei a ficar deslumbrado com o lado aventura que foram os descobrimentos. Nós, com a cultura oficial que o ditador Salazar nos ensinava, nos impunha, era uma cultura de nomes sucessivos de heróis. Éramos um povo de heróis. E esqueciam-se dos marinheiros e da história dos marinheiros. A marinhagem. É esse lado da aventura e da marinhagem que eu comecei a explorar e a investigar e que eu pus em música. E é também uma homenagem à cidade de Luanda, essa valsa. Perguntei ao vento onde foi encontrar mago, sopro, encanto, nau da vela em cruz, foi nas ondas do mar do mundo inteiro, terras da perdição, barco império, 1000 almas por pau de canela e mazagão, pata de negreiro, tira e foge à morte, que a sorte é de quem a terra amou e no peito guardou cheiro da mata eterna, laranja Luanda sempre em flor. Especificamente esta canção eu gravei com a Camisa Amarela do Brasil, um grupo de chorinho muito, muito interessante. Eram garotões muito ligados a Lisboa e eles viveram 4 ou 5 meses no Bairro Alto, numa pensão barata, mas eles tocavam pela rua e eu encontrei-os na rua e fiquei cantando com eles pela rua também. E um dia eles apareceram e disseram: olha, Vitorino, temos aqui um arranjo para uma música tua, vem para o estúdio, vamos já gravar. E então eu gravei essa valsa que tem um bocadinho de chorinho, tem um ambiente do chorinho. Pata de negreiro, tira e foge à morte, que a sorte é de quem a terra amou e no peito guardou
interessante como essa valsinha tem uma composição de um português e execução, que sou eu. Depois sou acompanhado por um grupo de chorinho do Rio de Janeiro e falo da cidade de Luanda. Eu aqui faço um triângulo fundamental e importantíssimo, que é Luanda, Rio de Janeiro, Lisboa. É preciso fortalecê-lo. Tinhorão, citando historiadores do século XVIII que passaram por Lisboa e viram que a música popular portuguesa eram canções num terreiro, como umbigadas, com mineiros de quadris, e os viajantes até classificavam de indecentes a música. E ele também viu no Brasil a mesma coisa, o batuque. Quando os africanos saem dos seus países, encontram músicas, instrumentos, uma certa evolução musical. Levando o espírito e a alma africana, servindo-se de instrumentos ocidentais, eles criaram uma música bonita. Eu acho que é o que deu jazz, quando tentavam tocar músicas religiosas e cantar. Nasceram coisas admiráveis, como spirituals, como gospel, e coisas admiráveis. Assim também terá sido no Brasil, com várias mudinhas brasileiras. E nós sabemos hoje que houve muito intercâmbio, muita gente que veio do Brasil, navios, que passavam por cá, por São Vicente, então deixaram suas mudinhas. E com a maneira de tocar, com a nova aprendizagem, porque a coisa tem essa interação que a gente dá e depois recebe. E depois, quando sai uma fusão sem que a gente queira. Se bem que hoje, sabiamente, os músicos procuram uma fusão deliberada. Vai. Eu chamo Vasco, sou o comandante desta revista. E esta minha revista foi fundada em 31 de outubro de 1954. Havia aqui 5 revistas. Hoje todas morreram e só ficou a revista Os Novatos da Ilha. Nós vimos uma miscigenação entre manifestações culturais dos holandeses, dos portugueses, dos franceses, dos brasileiros, que deram posteriormente uma coisa que os portugueses insistem em chamar de rebita e que nós continuamos a chamar a macemba. Macemba quer dizer sucessão de umbigadas. Esta semba criou-se praticamente e basicamente dentro de um certo compasso. Nunca evoluiu a gente de tocar. A concertina trazida para Angola pelos europeus. O tambor encontrado aqui na ilha de Luanda e em toda a costa de Luanda, os tantãs de reco-reco, a dicanza e um chocalho ou outro eram os instrumentos básicos para a dança da rebita. Hoje acabou. Meu pai
Ele tocava sanfona, meu irmão Moraes também tocava. Demolir o chalé onde ela morava para construir um bangalô. Na hora da mudança ela chorava, ninguém sabia para onde ela se mudou. Eu fiquei quase louco, com vontade de chorar. A alegria na casa do pobre dura pouco. Coitadinha, por isso que ela se mudou. Concertina é um instrumento que em Portugal sempre funcionou na tradição oral, de pais para filhos, e a tocar-se nos agrupamentos folclóricos. O instrumento terá surgido por um importador do Porto nos finais do século passado, mas o grande boom terá sido com o final da Primeira Guerra Mundial, onde os portugueses combateram em França e terão trazido em força o instrumento. Os portugueses andaram muito por aqui, fizeram a familhada toda, aí de repente você se vê tocando essas coisas. O próprio Ceará, que tem um novo forró, toca muito shot, assim, ligeirinho, parecido com a música portuguesa. O shot português. No início do século e com o instrumento a aparecer em força, terão ido para o Brasil imensos portugueses, não é? Mas na décadas 50, 60, com o regresso de muitos portugueses, eles trazem já um balanço diferente e um toque característico que vem influenciar, por sua vez, o tipo de melodias que se começam a fazer, em termos tradicionais, obviamente, que se começam a fazer em Portugal dessa altura. Eu gosto de um trinado. Funaná é uma música folclórica e antes de ser Funaná, nome de um gênero, ele foi a forma de tocar do camponês da Ilha de Santiago. Muita gente assume como o funaná não é mais do que a música do Minho tocada com o balanço africano, mas há mais qualquer coisa lá dentro. Tem uma riqueza muito própria. É uma música com a batida, com o andamento africano, sem dúvida, mas a música terá vindo ou do Brasil ou de Portugal e diretamente, porque os africanos não tocavam acordeão. Acordeão é um instrumento relativamente recente que apareceu neste século.
ruído do fole que se ouve nas danças ocultas, que para um tocador tradicional é mesmo um ruído, ou seja, convém evitar porque isso não faz parte da música, e nós usámo-lo na sua potência, afirmando porque isso é orgânico, faz parte do instrumento, que é a necessidade de recuperar o tamanho do fole, e a circulação do ar dentro do fole gera esse ruído. Olá, sou o Edgar Pera e estão aqui na Academia Lusogaláctica, em pleno coração de Lisboa, no bairro da Bica. Dr. Shaman, I'm very curious about your resonance concepts. A nossa ideia é disseminar uma série de conceitos e filmes e músicas feitos essencialmente por pessoas que nunca tinham feito nada até agora. Now, some people have accused me of trying to destroy the future. O Manual de Evasão é um filme sobre o tempo. O que o Terence McKenna, o protagonista do filme, diz é que todos os locais que têm Belém, de alguma forma, estão ligados e que são uma espécie de centros cataclísmicos temporais onde o tempo e a novidade irrompem. Existe agora umas novas gerações que utilizam a tecnologia para se exprimir. Eram um bocado autistas se não tivessem a tecnologia. Portanto, para mim serve porque eu não sei desenhar, não sei pintar, não sei cantar, não sei fazer quase nada com o meu corpo, eu não sei pensar. E então utilizo toda a tecnologia que eu tenho à minha disposição para me poder exprimir. Balão, cabeça de cão, orelhas de burro. Eu não sei se serei um cineasta, quanto mais português, não é? Sinto-me mais um repórter lusogaláctico, portanto, reconhecendo a insignificância do ser humano no universo e muito menos a importância de Portugal, que eu acho que é sempre reduzida. Filme de uma maneira radicalmente oposta àquela que é considerada a do cinema português, que é o plano, o plano fixo, não é? Tipo postal. Isso faz com que as pessoas sintam que não estão a ver um filme português. Mas é feito em Portugal, não sei se será português, mas é feito em Portugal. Na Guiné-Bissau, nós somos uma meia dúzia de cineastas que, durante a luta da libertação nacional, tivemos a sorte de estudar o cinema, e só nos anos 80 que realmente começamos a dedicar ao que eu posso considerar a realização. Formados como comerciantes, imigrando para país sabio e na Bali. Não é muito cedo que nós, os africanos, vamos desfazer-nos dessa tradição oral. Pelo fato de estamos a conservar, mas com muita força, a nossa civilização, porque temos medo também de desaparecer, como que está agora a acontecer, essas relações com os pais, com os anciãos, relação com os mais velhos, que temos uma grande admiração para os mais velhos. E eu acho que o cinema poderia ter um papel muito importante, como também a pintura poderia também ter um papel muito importante. Mas no aspecto de cinema, o cinema é que nós ouvimos as pessoas a falarem. Esse yabanho é cucuri barulho também. Esse pote que é bate. Esse de papá, esse de mim, esse de nós. O meu cinema, aquilo que eu faço, os filmes que eu faço, tem uma marca ideológica. A Copacabana Filmes tem orgulho em apresentar o filme nacional premiado no Festival Cinematográfico de Berlim. Os Fuzis. Ao flagelo da terra
junta-se o flagelo das almas perversas, trazendo ao homem do sertão um calvário intransponível. Os Fuzis retrata com fidelidade jamais apresentada na tela a vida árdua e andrajosa da gente simples do sertão. Hoje as pessoas têm muito medo de falar de ideologia, dizem que as ideologias estão ultrapassadas. Eu não acredito nisso. Quer dizer, até posso aceitar, eu gostaria mais de dizer, as utopias estão ultrapassadas. Eu acho que o ser humano é um ser utópico, não vive sem utopias. A ideologia já seria uma utopia no poder, já se entraria num debate filosófico mais complicado. Mas o meu cinema é um cinema utópico, é um cinema que procura não ser um cinema, digamos, que impõe ideias, mas que transmite algumas ideias fundamentais naquilo que eu acredito. Mas não está marcado por um espaço geográfico que possa ser chamado nacional, está a ser marcado por um espaço cultural. Os Fuzis, o maior impacto da temporada. Os Fuzis, um filme que você jamais esquecerá. O Reagan chegou ao Brasil, como ele me disse numa entrevista, preparado para amar o Brasil. E pronto, como brasileiro, quer dizer, mas isso tudo partiu de uma vivência aqui em Moçambique. Já se liam os jornais brasileiros aqui, já se liam os intelectuais brasileiros. O Brasil acontecia nas margens de uma sociedade colonial. O Brasil continua a acontecer no centro de uma nova sociedade moçambicana. Eu podia ter nascido no Brasil. Num pequeno exercício de imaginação, a gente pode muito bem imaginar que o Chico Buarque tivesse nascido em Moçambique. Não pode imaginar que ele tivesse nascido na Suécia, entende? A gente não pode imaginar. Há coisas que são transplantáveis, há coisas que não são transplantáveis. Que um Miyakoto pudesse ser maranhense ou cearense, entende? Que um Craveirinha pudesse ser, sei lá, baiano. Isso é perfeitamente compreensível, porque existe essa possibilidade de transplante. Agora, há coisas que são específicas e que não são possíveis de passar para outra cultura. Então, entre Moçambique, Angola, a placenta africana, que é tão forte no Brasil, faz com que esses países de língua portuguesa e africanos, de uma certa forma, são pequenos territórios brasileiros que estão espalhados. De uma certa forma, historicamente, eles são mais portugueses pela história, mas pela cultura são muito mais brasileiros que da metrópole portuguesa. A primeira coisa que eu faço ao acordar é ligar-me à internet e ler a Folha de São Paulo e JB, portanto 4 horas antes dos brasileiros lerem. E raramente aparecem notícias ligadas à literatura africana, muito raramente. Mesmo agora, quando foi da atribuição do Prémio Camões, eu não dei conta que tivessem aparecido artigos na imprensa brasileira sobre isso. Se tivesse sido um português, com certeza teria aparecido. Se tivesse sido um brasileiro, naturalmente teria aparecido na primeira página. Mas sendo um africano, nunca aparecem. Há tempos eu estive no Brasil e calhou, estava com uma moça que teve foi, digamos, parada pela polícia e ela estava com não sei o que no carro. E o polícia dizia, bom, vou ter que prender o carro. E eu dizia, não, você não faça isto porque sabe, ela justamente está a caminho de me levar ao aeroporto, não sei o que. Vai para onde? Vou para Cabo Verde. Cabo Verde, Angola? Disse, não, Cabo Verde. Pois, então Cabo Verde não é Angola. Disse, não, Cabo Verde é um país, Angola é outro. Mas não é tudo colónia portuguesa. Disse, tudo foi colónia portuguesa, mas já não é. Mas Cabo Verde não foi? Foi. Então é Angola, é igual. Dizia o polícia. Eu tive problemas, digamos, para telefonar para Cabo Verde. As pessoas não sabiam, não conheciam indicativos. Eu acho que sim, que no Brasil nós somos muito ignorados. Eu acho que é importante que o Brasil reconheça a África, quer dizer, volta à África no sentido de reconhecimento, que é um pouco o que este programa de alguma maneira está a fazer. Porque eu acho que existe uma situação até de tensão racial latente no Brasil, não resolvida, que passa muito pelo reconhecimento das pessoas, porque as pessoas retomem a sua dignidade perdida através de se reconhecerem numa outra África que não é aquela África da escravatura que normalmente enfim, faz parte do imaginário brasileiro, mas numa outra África, numa África da cultura, uma África da música, da literatura, uma África viva. Eu vou dizer uma coisa que talvez os brasileiros não gostem muito de ouvir. Eu acho que hoje em dia, quando olhamos para o mundo português, o país mais chauvinista é o Brasil. O Brasil é, de facto, o país mais fechado a influências externas.
O que, aliás, é surpreendente para um país que foi feito por italianos, alemães, portugueses, suecos, asiáticos, tudo, não é? Se há país que foi feito com influências externas é o Brasil. É porque o Brasil, como é muito grande e fica longe das fronteiras, o Brasil sempre teve, eu sempre vivi a impressão de que o Brasil se acha um mundo, entendeu? E que não acredita muito nitidamente na realidade física do mundo exterior. Isso está mudando muito, porque tem muitos imigrantes brasileiros, em número muito grande, gente que mora fora e que volta às vezes e que faz dinheiro fora. Isso faz do Brasil uma coisa diferente do que ele era antes. Mas, por outro lado, o Brasil, apesar de tudo isso, é um país de grande receptividade cultural. Entendeu? A gente tem muita... Eu viajo pelos outros países da América Latina e encontro uma ideia de resistência cultural muito mais levada a sério do que a que se esboçou no Brasil. E eu penso que hoje em dia, não sei se isso é uma reação de país novo, o Brasil está muito fechado culturalmente às influências externas e quando não está, abre-se para as influências americanas. Como fechado? O Brasil recebeu toda a vida, todo mundo. Aqui é um caldeamento de raças. Acho um dos países mais abertos que existe no mundo. Bem, para mim, o Brasil é o meu meca musical e é o país onde tenho que ir ao menos uma vez, pelo menos uma vez na minha vida. É só para fazer um namastê no altar do bossa nova e do samba. Para mim, a música brasileira é a mais completa do mundo, porque tem todos os ingredientes. Linda melodia, linda letra, improvisação, acordes fantásticos. Oh, mulata assanhada que passa com graça, fazendo pirraça, tirando o sossego da gente. Se gosta de gostoso, não te gosta nada, tá? Não me esteve aquele ritmo de fora de tão grande. Hoje, quando nós estávamos no caminho cá, pusemos o FM rádio, estamos a tocar todas as sambas. Sim. São muito giras as sambas, nós gostamos muito. Porque dá tanta alegria, não é? A uma pessoa. Até se tem os seus pensamentos e tal, e você ouve um samba. Fica tão alegre, esquece de tudo. Copacabana, princesinha de mar, pelas manhãs tu és a brisa a cantar. À tardinha o sol poente deixa sempre uma saudade na gente. Copacabana, mar eterno cantor, ao te beijar fiquei perdida de amor. Eu já vivo a murmurar, só a ti Copacabana eu hei de amar. Copacabana, mar eterno cantor, ao te beijar fiquei perdida de amor. Eu já vivo a murmurar, só a ti Copacabana